e vai dirigir. Aí pode botar para ele agora aqui, a câmera aí. Você está olhando aí? Ok, irmãos, nós vamos cantar 2 louvores que cantamos domingo passado, né? Alguns louvores a gente tem resgatado, eram louvores que já foram cantados aqui antes, e algumas poucas vezes a gente coloca um louvor novo, como a gente trouxe o louvor do Sovereign Grace, mas a gente vai repetir esses louvores aqui que são responsáveis, são louvores que falam ao nosso coração, são louvores que realmente trazem uma doutrina que nós podemos aplicar de forma prática ao sairmos da igreja. Louvemos, Rei das Nações. Trabalho do Senhor, né? Que levemos nossas alegrias, nossas tristezas, nossas angústias. Descansemos no Senhor. Só cuidado, qualquer que seja. Somente
sabe do que é que Jesus está falando aqui nesta letra. O que é que você, o trabalho que é meu? Diz respeito à salvação, diz respeito a... Mas eu é que salvo você, eu é que conduzo você, entregue a mim e confie de todo o coração. Nós vimos isso aqui. Irmãos, podem sentar e vamos agora abrir nossas Bíblias. Depois teremos a celebração da Santa Ceia com o pastor Antonino. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, leremos do 20 ao 27. Como todas as partes dos evangelhos, é um texto conhecido e já falamos outras vezes aqui, pelo menos uma vez, eu já falei nesse mesmo texto aqui. Então diz assim a palavra de Deus, no capítulo 11 de Mateus, versículo 20, vamos até o 27, entrando num segundo tópico aqui. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Palavra de Jesus. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Um segundo tópico. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Que o Senhor nos abençoe para entender a sua palavra. Então, irmão, nós podemos ver nas Escrituras, e eu falo para os irmãos aqui de vez em quando isso, que o pseudo-meigo e doce Jesus, criado pela igreja, na verdade é duríssimo, é incisivo, é direto em seus ensinamentos. Jesus nunca ensinou nada do tipo politicamente correto para ser socialmente aceito. Nunca. Sua palavra sempre foi sim, sim, não, não. Agradasse ou não aos que o ouviam. Então, nessa primeira parte que nós lemos aqui, nós lemos duas partes aqui, que parece que são dois ensinamentos diferentes, mas não é, na sequência aqui. Eu já falei sobre um e sobre outro, em pregações separadas. Mas vamos juntar hoje aqui. Então, olhem só, meus filhos. Nesse trecho que nós lemos, nós vemos Jesus repreendendo, increpando, repreendendo as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, cidades nas quais ele ministrou muito tempo, operou muitos milagres, como está escrito aqui, e elas não se converteram, não o aceitaram como Senhor. Versículo 20. Passou então Jesus a increpar, repreender, as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Já falei para vocês aqui, não sei quantas vezes, que milagre não converte ninguém. Pessoas que chegam nas igrejas convertidas por causa de um milagre que aconteceu com ele, normalmente essa pessoa não é convertida. Ela ficou impressionada com o milagre e muito afetada emocionalmente, mas normalmente ela não foi convertida, não. O milagre não converte ninguém, não. Quem converte é a palavra chamando ao arrependimento. Só isso converte. Então, irmãos, nós vemos aqui que ele chamou a atenção dessas cidades, porque ele fez lá muitos milagres e ninguém se converteu. Elas não se converteram.
Vejam que coisa interessante, irmãos, o que nós lemos aqui. Jesus não sabia ou não sabe o que aconteceria se acontecesse? Parece uma pergunta lesa, né? Mas não é não. Só para a gente saber aqui. Complicado, mas não é não. Então, olha, 21, 22. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em ti, em Tiro e em Sidom, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido em pano de saco e cinza. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás ao céu? Não, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Jesus não está dizendo que se tivesse sido feito lá, eles teriam se arrependido? Então por que não foi feito? Jesus está repreendendo essas cidades e jogando sobre elas a responsabilidade do seu pecado. Essa é a parte da responsabilidade humana no projeto eterno de Deus, no desígnio eterno de Deus. Ele está jogando sobre elas a culpa pela sua própria perdição. Então, só que ele diz, se tivesse sido pregado lá, eles teriam se convertido. Então por que não pregaram lá? Porque Deus no seu desígnio eterno determinou assim. Pronto. Deus é soberano. Nós estamos falando aqui sobre essa soberania de Deus, inclusive na salvação dos eleitos. É meu, somente meu, todo o trabalho? Sim, para os eleitos. Ele está falando isso para os eleitos. Muito bem, irmãos. Então, nós vemos aqui que não nos compete julgar os propósitos de Deus. Não nos compete tentar explicar por que razão alguns irmãos ouvem e aceitam o evangelho da salvação chamando ao arrependimento e eles se arrependem. Por que razão alguns irmãos, membros de igreja, ficam enfadados com a repreensão da palavra de Deus na boca do pastor? Nós não sabemos explicar isso por quê? Porque Deus deu a um ouvir e atender, e a outro ouvir e não atender. Ele está dizendo aqui. É soberania de Deus, meus irmãos. É soberania de Deus. Mas uma coisa, as Escrituras também deixam claro para nós. Em todas essas ocasiões, não podemos esquecer que em todas essas ocasiões, o Evangelho está oculto para os arrogantes, para os soberbos, para os que não se submetem à palavra de Deus. Eu não quero saber, a palavra de Deus está dizendo assim, tem um mas. Isso é orgulho, arrogância, desobediência declarada ao Senhor. Pois é, esses não vão ouvir. Aí vão se enfadar com a palavra de Deus, obviamente. Né? Obviamente. Então, irmãos, isso está escrito, isso não é novidade, não. Desde lá no Velho Testamento, Deus já diz através de Isaías, que aqueles que são sábios aos seus próprios olhos, aqueles que são prudentes aos seus próprios conselhos, Deus está dizendo que é assim, mas eu acho que se a gente fizer assim, fica melhor. Meu Deus do céu. Não vão ouvir. Aí começa assim a faltar a igreja, não sei o que, não vem mais. É isso que acontece, irmãos. Só isso. É só isso que acontece. Deus é soberano. Quem Ele chamou virá. Quem Ele chamou virá ouvir a sua palavra. Ele não está afim de entretenimento. Quem Ele chamou, Ele está afim de ouvir a palavra de Deus, dura como ela é. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Cafarnaum. Cidade que ele morou. Cafarnaum. Pedro morava lá. Ai de ti. Então, irmãos queridos, está na palavra de Deus. Por isso, tomando como base a própria oração de Jesus aqui, na segunda parte do trecho, por isso que a gente colocou dessa vez aqui, nós sabemos que o orgulho está metido nisso o tempo todo. A soberba está metida nisso o tempo todo. Por aquele tempo exclamou o Senhor Jesus dizendo, olha o que o Senhor Jesus disse. Graças te dou, ó Pai. Jesus agradeceu a Deus pelos que não são salvos. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, aos arrogantes, aos soberbos, aos que não querem ouvir a palavra de Deus. Eu sei mais, eu prefiro assim. E as revelaste aos pequeninos, aqueles que dizem, sim, Pai, é assim mesmo a tua palavra.
Irmãos queridos, o Evangelho só é revelado aos humildes, aos despretensiosos, aqueles que estão dispostos a aprender a palavra de Deus e a obedecer essa palavra de Deus. Não tem mais, é a palavra de Deus, na dependência do Espírito Santo, porque ele sabe que não pode obedecer a palavra de Deus, se não for, como Paulo diz em Efésios 6:10, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Qualquer crente sabe que não tem condição nenhuma de obedecer a palavra de Deus, não tem condição nenhuma de vencer o pecado, se não for no Senhor, na força do seu poder. Aí começa a se aborrecer do pastor, da pregação. Caramba, lá vem de novo essa palavra. Lá vem de novo essa palavra. No domingo passado a gente falou de 1 Coríntios 8:2, que diz lá: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Paulo está falando aos arrogantes coríntios, que eram sabichões. Tinha alguém lá que, filósofo, entendia de alguma coisa. Os que eram do lado de Apolo, provavelmente eram também filósofos, alguma coisa. Então, quem acha que sabe alguma coisa, ele está falando obviamente de coisas espirituais da Bíblia, realmente ainda não aprendeu nem o que é que ele tem que aprender. Os arrogantes, os coríntios eram arrogantes. Então, irmãos, estes imaginam que já sabem tudo. E sem nenhuma dúvida, estão fora dos propósitos de Deus. Em Salmo 5:5, o salmista diz que os arrogantes não permanecem à tua vista. O Senhor não quer saber de arrogante. Irmãos, que ninguém se engane, irmãos. A humildade que todos nós achamos que temos, não, todo mundo se acha humilde. Não, eu sou humilde, eu escuto o irmão e tal, eu até escuto. Pois fiquem sabendo que a humildade é algo dificílimo de praticar. Consciente ou inconscientemente, nós temos orgulho do nosso nome de família. Quantas vezes a gente ouve: eu sou fulano de tal, eu sou Juarez Rodrigues. Eu sou, Paulo Martins. Orgulho do nome de família, sabe? Sabe, a gente tem isso, é normal inclusive. Mas a gente tem orgulho disso, do nosso nome. Se for uma família importante, então, meu Deus do céu, aí é que o orgulho é grande mesmo. Nós temos orgulho do nosso intelecto. Eu sou inteligente. E normalmente a pessoa que é inteligente sabe que é inteligente. Uma vez eu disse para um pastor muito inteligente, que estava causando o problema maior do mundo para a igreja, achando que ele ia conseguir enrolar todo mundo durante muito tempo. Aí eu chamei esse pastor e disse para ele: pastor, olha, o senhor tem uma inteligência acima da média. O senhor está fora da curva, porque o senhor realmente é muito inteligente. Mas acontece, pastor, que essas pessoas que têm uma inteligência acima como o senhor, acham que os outros são burros. E não somos, pastor. Nós não somos burros. Nós estamos sabendo de todas as maracutás que o senhor está fazendo aqui. Eu tive que dizer isso, pastor. Então, esse é um problema. O cara tem orgulho da sua inteligência, da sua alta capacidade. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Peguei a igreja aqui com tanto membro, hoje já está com não sei quanto membro. Quantos pastores não dizem isso? Quantos pastores não dizem isso? Orgulho das coisas que possuem. Eu tenho uma casa aqui, uma casa assim, um apartamento tal, um carro tal, não sei o que, um avião, sei lá o que for. Na nossa própria bondade, não, eu ajudo muita gente, eu faço isso, eu ajudo não sei quem, eu ajudo não sei quem, eu ajudo não sei quem. Dos nossos pretensos méritos. Não, eu mereço isso, eu mereço isso aí, afinal de contas, você não merece nada, é tudo do Senhor. Nós precisamos estar conscientes, irmãos, que quanto mais imaginamos que somos alguma coisa, como já vimos aqui agora, aquele que pensa que é alguma coisa, ele não é nada. Aquele que pensa que sabe alguma coisa, ele na verdade não sabe nada. Nós precisamos saber disso. Quanto mais achamos que somos alguma coisa, mais distante ficamos de Deus. Lá em Ezequiel 31:14 ele diz:
Todos os orgulhosos estão entregues à morte. Irmãos, isso é palavra de Deus, irmãos. Ah, vem o pastor com isso. Pastor, não, eu estou falando a palavra de Deus. Cafarnaum pensava que ia para o céu. Versículo 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Ela achava que ia. Era uma cidade que tinha méritos, que tinha tudo no mundo. Pedro morava lá, os apóstolos moravam lá. Mas, não, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Todo mundo sabe o que foi que aconteceu com Sodoma. Deus destruiu totalmente. Pois Jesus está dizendo aqui que com Cafarnaum vai acontecer coisa pior. Então, meus filhos, eu acho que ontem eu disse isso para o Alex, ontem ou foi anteontem, não lembro. Cafarnaum não estava achando que ia para o céu? Pois, na verdade, irmãos, o início da nossa caminhada para o céu, presta atenção, o início da nossa caminhada para o céu é exatamente quando descobrimos que estamos indo para o inferno. Na hora que o Espírito Santo, por um chamado ao arrependimento, isso é invariável. O que é arrependimento? O conceito de arrependimento é exatamente dar uma volta de 180 graus. Eu estava indo para o inferno, o Espírito Santo me abriu os olhos para isso. Então eu me arrependo no poder do próprio Espírito, convencido pelo próprio Espírito. É Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo. Pois é, eu viro 180 graus. É esse o conceito, o significado de arrependimento. Quem dá é Deus. Então na hora que eu descubro que eu estou indo para o inferno, é o começo da minha caminhada para o céu. Senão, você não descobre que está indo para o inferno e vai para o inferno. Então, Cafarnaum, está pensando que vai para o céu? Pois não vai não, você está indo para o inferno. Então, na hora que a gente descobre, irmãos, na hora que a gente descobre isso, é que começa a nossa caminhada para o céu. Pela graça de Deus, é Ele quem nos dá o arrependimento, para que nós possamos entregar radicalmente a nossa vida a Ele. É meu todo o trabalho, Ele diz isso para o salvo. O teu trabalho é descansar em mim. O salvo entende essa palavra. O que não é crente acha que Deus vai fazer a vida dele ser boa, do jeito que ele é, só isso. Então, meus filhos, assim como Paulo ou Saulo, na época de Tarso, quando foi confrontado por Jesus, a pergunta de todo salvo vai ter que ser a mesma de Saulo. Que farei, Senhor? O cara era o bam, poderoso, senhor, digamos assim, doutor da lei, achando que nem Cafarnaum que estava indo para o céu. Pois é, ele estava indo, era para o inferno. Quando ele reconheceu isso pelo poder do Senhor, Senhor, que farei? Depois de quem és tu, Senhor? Agora o que farei? Está vendo? O que farei, meu Senhor? Atos 22, 10. Ou seja, somente quando entendemos que somos miseráveis pecadores e nos humilhamos diante do Senhor, como pecadores que reconhecem a sua soberania, inclusive para nos salvar. É meu, somente meu, todo o trabalho. Descansa em mim. Agora, qual foi o descanso que ele deu para Paulo? Somente nesse caso, irmãos, a gente passa a ser guiado por ele. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Aí Paulo está dizendo, quando ele diz lá, que farei, Senhor? Ele contando essa história lá quando estava sendo acusado. E o Senhor me disse, levanta-te, entra na cidade de Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. O pecador sabe que estava indo para o inferno, Deus o trouxe de volta para o céu, só que agora, a partir dessa caminhada rumo ao céu, ele vai para o céu seguindo o que o Senhor disse.
e não o que ele acha, e não o que ele quer fazer. Quem continua querendo fazer o que ele quer fazer, está que nem Cafarnaum aqui. É um arrogante, como a Bíblia diz, não quer ouvir a palavra do pastor, está aqui. Os arrogantes estão entregues à morte. Só seremos guiados por eles, irmãos, nesse caso, quando entendemos que estamos indo para o inferno. Aí a gente percebe a coisa, porque Deus nos dá essa percepção e começa a nos dirigir na direção ao céu. Só que agora é Ele quem vai nos guiar, e não nós, na nossa arrogância. Então, irmãos, em segundo lugar, exatamente por isso, resta-nos admirar a majestade, a soberania do nosso Senhor Jesus para salvar quem Ele quer. Meu Deus, essa oração do Jesus aqui é terrível. Ele está dando graças a Deus por não salvar os arrogantes e salvar apenas os humildes. É Deus quem condena, é Deus quem é o dono do inferno, é Ele quem lançará no inferno. Não é o diabo coisa nenhuma não. O próprio diabo não quer ir para o inferno também não. O inferno é dele não, é de Deus. Aliás, o diabo também é de Deus. O demônio, tudo é de Deus. Ele sabe quem vai para onde e como é que ele faz. Aí usa aqui na terra, enquanto ele não usa anjo aqui para pregar evangelho, para dar exemplo de santidade, ele não usa anjo, ele usa os salvos, pecadores, que vão fazer o que ele mandar. E o que ele mandou está na sua palavra. Não está no que você acha. Está na sua palavra. Muito bem, irmãos, então reparem bem. Ele mesmo afirma. Versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mas olhe, aqui está, quem é que vai ser salvo? É quem Ele quer salvar. E olhe o início da oração. Graças te dou, ó Pai, versículo 25. Senhor do céu e da terra, por que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos? Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Que Deus é esse? O Deus da Bíblia, que se agrada em condenar os perversos. E quem são esses perversos? Aqueles a quem Ele não deu o dom do arrependimento. Ele é Senhor ou não? Eu entendo isso ou não? Irmãos queridos, quando nós ouvimos uma afirmação dessa de Jesus, sabendo que Ele é Deus encarnado, vamos celebrar a Santa Ceia daqui a pouco, tratando disso. Ele é Deus encarnado, feito homem como um de nós, sem deixar de ser um com Deus Pai, como Ele disse, e que o Pai entregou a Ele todo o poder sobre a criação e todo o poder para nos salvar. Não podemos deixar de considerar que esse conhecimento, irmãos, quem não chegar a pensar nisso, está complicado a sua vida. Nós não podemos deixar de considerar que esse conhecimento é maravilhoso demais para o nosso entendimento. Como o salmista diz, está acima do que eu posso entender. É por isso que Jesus, na sua soberania, revela apenas a quem Ele quer. Senão ninguém seria salvo. Mesmo lendo tudo isso aqui. E Paulo sabia disso. Paulo sabia dessas palavras do Senhor. Sabia que nelas há, como ele explica aos Efésios, largura, comprimento, altura, profundidade, coisas superiores ao nosso entendimento. E por isso ele ora tanto lá em Efésios: Pai, clareia a mente deles, abre o coração deles para entenderem isso. Efésios 3, de 14 a 20. Pai, ilumina o entendimento deles. Eu me ponho de joelhos para orar por ele. Paulo sabia que não tem condição de entender isso. O salmista chega a dizer que esse conhecimento é maravilhoso demais para mim.
sobremodo elevado, não o posso atingir. O salmista mesmo diz isso também. Salmo 109, 6. Só que a ele Deus revelou essas coisas. Eu digo para vocês, quando eu leio os salmos, eu fico morto de vergonha daqueles homens, do conhecimento que aqueles homens têm e de uma santa inveja. Eu queria ter esse conhecimento tão profundo que esses homens têm. Que conhecimento, que profundidade que esses homens tinham de Deus. Paulo, meu Deus, que distância eu estou desse homem no conhecimento de Deus. Mas a gente tem que descansar, o teu trabalho é descansar em mim. Estuda, pronto, estuda, ora. Ora no Espírito, vai estudar. E quem é que quer estudar se não vem sequer para a escola dominical, não vem para o culto, não vem para o estudo bíblico? Por que não vem? Eu digo para vocês aqui, e eu vou repetir isso, irmãos. Quem não tem necessidade de crescer no conhecimento de Deus não é salvo. A palavra de Jesus é sim, sim, não, não. Tem conversa não. Quem não é por mim, é contra mim. Como é que você tem coragem de dizer que é por mim, se não quer aprender o que eu ensinei? Se não quer fazer o que eu mandei? Como é que você tem a cara de pau de dizer que é por mim? Não é. Você é contra mim. Pronto. Lembram? Os arrogantes estão entregues à morte. Então, meus filhos, não tem muito o que discutir não na palavra de Deus. Não tem o que discutir. Quando a coisa é de difícil entendimento, aí é necessário que alguém explique, exegese, negócio de coisa. Mas tem coisa que está tão claro, não tem o que discutir. Não há o que discutir não, irmãos. Não há o que discutir não. Podemos descansar na graça de Deus. Não dá para entender isso não, dá não. Como é que eu vou entender esse negócio que Jesus é homem e é Deus ao mesmo tempo? Não tem como entender isso, meu amigo. Como é que eu vou entender que ele nasceu de uma virgem? Não tem como entender isso, racionalmente e biologicamente e cientificamente. Não tem como entender um negócio desse. Sim, mas aos seus ele vai dar esse conhecimento. Aos eleitos eles vão descansar nesse conhecimento e vão fazer o que ele disse. Que farei, Senhor? Vai e entra lá em Damasco que vão te dizer o que é que tu tens que fazer. Você não foi convertido? Pronto, então agora você vai saber o que é que você tem que fazer. Paulo tinha lá a missão dele. Cada um irmão realmente convertido terá a sua missão dada por Deus. E ele vai saber qual é. Então, meus filhos, nós podemos descansar na soberania e nas palavras do Senhor Jesus que ele disse aqui. Olha o que ele disse. Tudo me foi entregue por meu Pai. E eu revelarei a quem eu quiser. Então eu tenho que descansar na soberania do Senhor. Eu tenho que descansar. É por causa desse conhecimento maravilhoso demais que precisou que nos fosse revelado. Está aqui na palavra de Deus. Quantas pessoas leem isso aqui e não entendem e não vão entender nunca? Ainda que sejam intelectuais, formados, doutores ou o que for. Não vão entender nunca. Não lhes foi dado. Lembra que Paulo diz aos Coríntios que as coisas espirituais só se discernem, só se julgam espiritualmente? Pois é. Então, irmãos, é por causa desse conhecimento maravilhoso demais, como o salmista diz, que nos foi revelado, que nós não podemos deixar de adorar o nosso Senhor, o Senhor que nos salvou, Senhor que nos transformou em sacerdócio real, como Pedro explica lá, lembrando a lei. E que nós falamos no domingo passado, por causa disso, como sacerdócio real, não podemos deixar de orar pelas pessoas que eu estou dizendo, irmão, não vem para a igreja, eu oro e choro. Ah, pastor, você tem que mandar zap. Eu mando. E muitos dizem, eu vou, pastor, e não aparece aqui. Domingos e domingos a fio, semanas e semanas a fio no estudo bíblico, na escola dominical. Às vezes o pastor Antonino até diz aqui, olha, um domingo desse, que você podia estar em casa assistindo Fantástico, não sei o que e tal, foi Deus quem o trouxe aqui e tal, tal. Às vezes não foi não, digamos assim, às vezes o cara vem por causa da sua cultura religiosa, só isso. Por causa daquela frase católica lá, um domingo sem missa, uma semana sem Deus. Então,
É preciso a gente ter discernimento das coisas. O que é que me move? É a sede que, como a corça anseia por água, como o salmista diz, assim o meu coração anseia por ti, meu Senhor. É isso que me move para vir para a igreja? Se não for, você não é crente, meu amigo. Ah, mas o pastor é muito negacionista. Diziam isso do Bolsonaro também. O único que falava a verdade é um negacionista. Disseram isso de todos os profetas de Israel. Negacionistas. Pregando contra Israel aqui, são negacionistas. Os homens estavam falando a palavra de Deus. Pois é. Pois é. Se não for o desejo, o anelo pelo Senhor, se não for o desejo, o anelo pela sua palavra, que o pastor vem... Nós temos um professor aqui hoje, que está nos ajudando, vocês sabem o conhecimento que ele tem, a capacidade que ele tem de ensinar. Daniel ficou meio doente. Paulo anda numa correria meio grande demais também. Então, nós recebemos pela graça de Deus um professor, senão eu teria que estar dando aula aqui em classe única. Há muito tempo. Deus nos deu um professor. Sempre tivemos aqui. Mas, como começou a ficar difícil para o presbítero Daniel e difícil para o Paulo, Deus mandou um outro, que mesmo doente tem suprido todos os domingos. E por que os irmãos não vêm? Porque não tem vontade de aprender a palavra de Deus. Porque isso não é importante. Eu já ouvi desculpa. Eu disse, vocês pensam que é brincadeira, mas não é não. Não, eu tinha que passear com a minha cachorra. Até isso eu já ouvi, irmãos, aqui. E não foi só de um, não. De mais de um eu já ouvi isso. Eu tinha que passear com a minha cachorra, ela estava muito estressada e tal. A gente ri para não chorar. Então, meus filhos, prestem atenção. Prestem atenção. Como sacerdócio real, quem é crente tem que orar pelas pessoas que estão... Vocês já ouviram falar de algum culto de oração por causa da situação espiritual de algum irmão da igreja? Não. Nem adianta dizer que ouviram, que eu sei que não ouviram. Se aí vai ouvir reunião de oração por causa da saúde de alguém, por causa do casamento de alguém, não sei o que, alguma coisa, mas sobre a saúde espiritual de algum irmão que você sabe que está em dificuldade, pastor, vamos orar. Hoje foi falado aqui, que você estava aqui, está na escola, não, nós devíamos chamar esses irmãos, não sei o quê. Vai adiantar o quê, meu amigo? O que é que adiantaria alguma coisa? Se a gente reunisse a própria liderança, se fosse o caso, vamos orar por esses irmãos. Nós não somos sacerdócio real. Não podemos deixar de orar pelos irmãos, pelas pessoas que amamos e que estão como os habitantes de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum. Ouviram a palavra de Deus, até foi feito milagres no meio deles e tal, e tal. Ô pastor, Deus me deu uma bênção, não. É mesmo, irmão, é. Eu já disse para vocês outras vezes, qualquer igreja, qualquer uma, presbiteriana, qualquer uma. Normalmente a igreja presbiteriana tem o hábito do pastor, às vezes ele até diz, irmãos, termina o culto, permaneçam sentados aí orando enquanto eu vou lá para a porta para cumprimentar os irmãos. Isso é comum na igreja presbiteriana. Desde menino eu conheço essa história. Pois bem, muita gente que passa lá, o famoso tapinha no pastor, bela palavra, pastor, bela pregação. Se o pastor perguntar, o que foi que eu preguei, irmão? Ele poderá ter uma surpresa muito grande. Nenhum irmão vai saber o que foi que ele pregou. Um ou outro pode ser que lembre. Aqui, agora, se eu perguntar, o que foi que eu preguei domingo passado, irmãos? Ninguém vai lembrar. Por quê? Porque isso não interessou. Isso não teve importância nenhuma na vida de ninguém. Por isso ninguém lembra. Lembra o que foi que eu preguei domingo passado? A morte que gera o pecado? A graça que gera a vida? Romanos 5. Provavelmente ninguém ia lembrar. Aqui, você lembra. Provavelmente ninguém ia lembrar. Por quê? Porque isso não teve importância nenhuma. Isso não afetou você em nada. Não alterou sua vida em nada. Mas alguém pode... A pregação foi muito boa, pastor. Muitos aqui já ouviram de mim. Pastor, a pregação de hoje falou muito... falou muito ao meu coração. Eu digo, ponha em prática. Ouvi isso de mim na hora.
ponha isso em prática então. Não falei para lhe agradar. Irmãos queridos, estas 3 cidades, Jesus diz aqui, que viram maravilhas, viram milagres que ele fez, e continuaram do mesmo jeito, fazendo pouco caso, do jeito que os irmãos ouvem essa palavra aqui há 17 anos, pastor Antonino até me aconselhou, eu precisei de aconselhamento, ele disse, você não já disse que está pregando há 17 anos ensinando essas coisas? Então, já viu que não adianta, então pare com isso. Tá, Antonino, eu vou ouvir o que você disse, mas na verdade eu não ouvi não, porque a palavra diz que eu devo continuar dizendo. A palavra diz isso, que eu devo continuar insistindo. Aí, esses irmãos, por que é que eu choro e só falta morrer? Já até determinei, vou dizer aqui, no YouTube, daqui a um ano a igreja vai me aposentar. A não ser que Deus mude o meu rumo, a igreja vai me aposentar mesmo. E eu vou ficar aposentado mesmo. Vou continuar sendo pastor? Vou, mas não mais de igreja. Eu vou continuar sendo pastor de ovelhas. Quem for ovelha vai saber que eu sou pastor e vai precisar de mim. E eu vou estar pronto para ajudá-la. Já tem data marcada, 15 de outubro do ano que vem. Então, meus filhos, para quem está como Cafarnaum, Betsaida, Corazim, fazendo pouco caso, mesmo ouvindo a revelação de Deus, meus filhos, isso é terrível, porque Deus retribuirá com justiça. Versículo 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo, que ouve essa palavra de Deus há 17 anos e não serve para nada. Quem diz isso é Deus, não é o pastor Juarez, não. Eu preciso dizer isso como pastor. Eu tenho que chamar a atenção. Lembrem que o Pai entregou todo o poder ao Filho e que o Filho revela ao Pai apenas a quem Ele quer. Versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quer revelar. Então cada um deve julgar a sua vida. Qual é o meu interesse por essa palavra do pastor Juarez? Atenção, a palavra do pastor Juarez é a Bíblia. Eu não digo aqui o que eu acho. Quando eu digo alguma coisa que eu acho, eu digo, olha, sou eu que acho isso. Isso não é a Bíblia, não. Sou eu que acho isso. Eu acho que o inferno é o centro da terra. Eu acho. A Bíblia não diz isso. Mas como há vários lugares que quem foi condenado foi terra dentro, né? Coreia, Datã, Abirão e outras. Então já. Como a gente sabe que o centro da terra é um lago de fogo e enxofre, então pronto. Jesus diz que o inferno é isso aí. Então pode ser, não estou dizendo que é. Mas eu acho. A Bíblia não afirma isso. Então, quando a Bíblia afirma, a Bíblia afirma isso. Não, pastor, mas eu acho, mas eu não quero saber o que você acha. Eu estou dizendo o que é que está na Bíblia. Então, meus filhos, prestem muita atenção a isso. Cada um deve julgar se realmente recebeu essa revelação. E como eu digo aqui também, todo estudo eu falo sobre isso. Só quem pode afirmar com verdade que recebeu essa revelação é aquele que luta para fazer o que te será ordenado. Como ele disse a Paulo, Senhor, o que devo fazer? Vai lá, entra lá na cidade que alguém vai te dizer o que te for ordenado fazer. Vida desobediente é prova cabal, concreta e indiscutível de que a pessoa não é convertida.
ser pastor, pode ser o que ele bem entender. Precisa ser demonstrada o crente, uma vida de santidade. Ele não é melhor do que ninguém, ele não é mais santarrão do que ninguém. Se ele for, ele é um fariseu. Ele sabe que é um humilde, miserável pecador, sendo conduzido por Deus, que lhe dirá o que é que ele tem que fazer. Onde? Na Bíblia. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Em obediência à palavra de Deus. Obviamente, este salvo terá que se interessar pela palavra de Deus. Ele terá que se deleitar no estudo da palavra de Deus, porque é a palavra do meu Salvador que soberanamente me salvou e agora soberanamente me conduz, e a forma de ele me conduzir é na sua palavra. Irmão, não pode ser diferente disso, irmãos. Igreja mais ou menos, isso não é igreja. Pastor mais ou menos, isso não é pastor. Crente mais ou menos, isso não é crente. Deve se interessar. A palavra de Deus deve ser interessante para os salvos. Se não é interessante para alguém, não é salvo. E acabou a conversa. Portanto, como a igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, à luz das palavras, da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Outro termo que eu digo para você aqui de vez em quando: você recebeu vida? Sim? Então você vai ter que receber alimento. Não há possibilidade de uma vida que não seja alimentada. Não há. De uma ameba a uma baleia, ela vai ter que ser alimentada para viver, para continuar vivendo. Se ela nasceu, vai ter que ser alimentada para viver, continuar viva. E o crente, que era morto em seus delitos e pecados, e foi vivificado no poder do Espírito Santo. Como é que este sujeito imagina que ele foi vivificado e não precisa de alimento, que a própria palavra se denomina como leite espiritual? A própria palavra diz que é alimento. Como alguém que não tem interesse em alimento pode dizer que é vivo? É contra a biologia, irmãos. A biologia é simples, normal. Imagine espiritual. Pense nisso. Eu sinto vontade de aprender. Eu sinto necessidade de estudar. Eu preciso da explicação do pastor. Não, você não é salvo. Pense nisso. Pense nisso e clame pela soberania de Deus na sua salvação. Senhor, essa revelação é preciosa demais, é maravilhosa demais para mim. Se o Senhor não me der esse entendimento, eu não vou conseguir, não. Eu vou continuar ficando cada vez com mais raiva do pastor Juarez. Irmãos queridos, temos que continuar, se somos salvos, temos que continuar no amor do Pai que nos escolheu. Temos que continuar na graça do Filho, a bênção apostólica lá de Paulo. Temos que continuar na graça do Filho que nos justificou com a sua vida, com o seu sangue, com a sua morte, com a sua justiça. Temos que continuar na comunhão dos irmãos. Por que é que eu não tenho vontade nenhuma de vir para a igreja? Não é aqui que a gente se encontra para aprender? Temos que continuar nessa comunhão para a condução do Espírito Santo, exatamente para que sejamos um em Cristo, como ele diz que é um com o Pai, aqui. E de lá em João também, na oração sacerdotal dele, no final, eu acho que é versículo, capítulo 17, vocês estão lembrados de João, já preguei várias vezes nesse capítulo aqui. Ele diz: Pai, que eles sejam um como eu sou um contigo, que eles sejam um também comigo, uns com os outros, para que o mundo creia que tu me enviaste. Atenção, ele não diz para que o mundo seja salvo. Ele sabe quem é que vai ser salvo. Mas o mundo creia que tu me enviaste. Salvo ou não, eles vão crer nisso. Irmãos, só os salvos recebem essa revelação. E o culto congregacional, como nós estamos aqui, é um momento para demonstrar a comunhão dos santos. E como é que os irmãos não querem vir para essa comunhão dos santos?
é um momento de louvor e adoração. Isso não é sinônimo de cantar. O louvor pode ser cantado porque fica mais bonito, a melodia mexe com a gente, tudo. Mas a letra do que está sendo dito, todos juntos, alguém aqui capacitado para... Deus fez isso na sua lei, Ele mesmo capacitou lá os levitas para isso. Pois é Deus quem providenciou tudo isso. Então isso é momento de louvor e adoração na igreja. Por que isso não é agradável? Tem que ter uma banda aqui que é melhor do que a da Ivete Sangalo. Você tem que ter um louvor, tem que... Eu vi um culto, isso não é culto coisa nenhuma, claro, mas a gente chama de culto. Eu vi um culto uma vez que a banda aqui em cima, meu Deus do céu, a moça tinha uma performance aqui em cima, a tal da cantora, ela tinha uma performance, na época a cantora de mais moda do Brasil era a Daniela Mercury, era um verdadeiro furacão no palco aquela mulher. Essa moça ganhou da Daniela Mercury, eu estava aí olhando e digo, meu Deus do céu, a performance da moça é melhor do que a da Daniela Mercury, que o tal do louvor aqui. Chegou a jogar o sapato para frente e pronto. Pombagira entrou nela agora. Tirou o sapato. Pombagira entrou nela agora. É sério. Ela jogou o sapato para fora e sempre ficou correndo para um lado de puta aqui em cima. Eu digo, meu Deus do céu. Eu estava lá. Digo, o demônio está nesse lugar aqui. Eu inclusive saí, porque a altura do som estava tão alta, eu não aguentei. Você sabe que eu tenho problemas cerebrais. Eu não aguentei. A irmã que me convidou era a consagração lá de uma não sei quem, da uma igreja... Aí eu disse, irmão, olha, eu não estou mais podendo ficar aqui não, irmão, eu vou sair, eu quero que você entenda, eu não tenho condição mais de ficar aqui, está muito alto esse negócio, os instrumentos. Então, meus filhos, como é que... Aí um negócio desse eu gosto, uma festa dessa eu gosto, mas peraí, eu tenho que gostar do estudo, eu tenho que gostar da adoração a Deus. Eu sou um culto, junto com os meus irmãos, somos um culto congregacional. Louvor e adoração a Deus que nos salvou. É um momento em que nós podemos antever. Eu estive numa igreja uma vez, o louvor, igreja grande, milhares de pessoas lá. E o momento do louvor, que é com a música era tão bonita e era a música de um salmo, estava sendo cantado um salmo. Eu fiquei lá, eu digo, meu Deus do céu, eu vou já começar a flutuar aqui. O negócio estava tão intenso ali, eu digo, vou já começar a ir embora para o céu. Um triplo e tudo aqui agora. Que coisa impressionante! Era o salmo, era a palavra de Deus que estava cantando, que estava sendo cantado, não era nem um rock nem nada, estava com uma melodia compatível com a reverência a Deus. Alex mandou um rock para mim uma vez, rock de gospel, e eu mandei dizer para ele, Alex, eu não vejo a possibilidade nenhuma de Deus estar sendo louvado num negócio desse. Complicado. Porque tudo tem seu momento. Momento de festa, momento de adoração, momento de culto. Peraí, o que é adequado para esse momento? Eu não posso levar uma banda de pagode para um velório. Não cabe um negócio desse. Não tem cabimento. Ora bolas. Eu não posso ir de bermuda e de sandália para um tribunal. Não cabe. Então tem que ver o que é adequado em determinados momentos. Momento de louvor e adoração tem que haver reverência ao Senhor que salvou estes que dizem que estão adorando a Deus. Os salvos recebem essa revelação, meus filhos. É um momento de antever o gozo de estar na glória do Pai no último dia, cantando com todo mundo, como João viu. Começa com os 4 seres viventes. De vez em quando eu lembro para vocês isso aqui. Começa com os 4 seres viventes, que ninguém sabe o que é isso. Entram os 24 anciãos, isso aí a gente sabe. São os 12 príncipes de Israel e os 12 apóstolos. Depois anjos, serafins, querubins, o exército dos céus lá. E depois todos os salvos. É progressivo o louvor no dia do Senhor no céu. Meu Deus, isso aqui é para a gente antever isso. Se a gente realmente for salvo e veio aqui para adorar a Deus. E não para se aborrecer com a palavra do pastor. Sabendo que tudo isso acontece pelos méritos deste que resolveu salvar quem ele quis e revelar esta salvação a quem ele quis. Eu só tenho que me humilhar diante dele e dizer, Senhor, o Senhor me escolheu. Ou se você não tem certeza disso, se humilhe muito mais ainda. Senhor, o que devo fazer? Como Paulo, o que é que eu tenho que fazer? Aí ele vai dizer, a palavra de Deus te diz o que é que tu tens que fazer. Não é o que tu acha, não.
Jesus ensinou aos seus discípulos, que viraram apóstolos, que ensinaram a igreja, produziram as escrituras do Novo Testamento, está tudo aqui. Tudo. Eu não tenho que inventar regra para a igreja, eu não tenho nada, está tudo aqui. Eu não tenho que inventar dogma de igreja, nada, está tudo aqui. Para as igrejas. Termina Apocalipse, Jesus mandando carta para as igrejas, ensinando o que é que elas têm que fazer. Que Deus nos abençoe, meus filhos. Que Deus nos abençoe para que entendamos a sua palavra, para que nos regozijemos com essa revelação tão maravilhosa e terrível. Terrível para quem não é salvo, maravilhosa para quem é salvo. Revelação maravilhosa do Senhor Jesus aos seus santos e terrível a quem não é dos seus santos, como ele diz no 24, tem 3 aqui nós lemos, né? 24. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma, todo mundo sabe o que foi que aconteceu com Sodoma, do que para contigo, que não recebe essa revelação. E nós recebemos essa revelação exatamente para que realmente vivamos para louvor da glória daquele que nos chamou, nos salvou e agora nos conduz nessa salvação pela sua palavra até o último dia, quando nos encontraremos com ele num grande louvor da sua glória. Amém.